Bendito seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Eita, com alegria, vamos só brilhará, vamos só brilhará, vamos só brilhará. Eita, com alegria, vamos só brilhará, e Deus recompensará. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós. Oramos ao nosso querido Senhor, Espírito no altar Jeová, que está ao pé do Espírito, sobre esse monte do Jeová. Ó Deus, pelo temor, pela gratidão, e que tu tens no coração de tanto do Espírito, cada dia, Pai, que as nossas vidas não vão sair, mas sejam cumpridas, Senhor Pai, até as nossas ações, segundo a tua vontade, e o teu querer, mediante a nossa recebe, Deus Pai, como Jesus Pai agradável a Ti, é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, outra vez nós voltamos à casa do Pai, com o propósito de ouvirmos a gloriosa palavra do Senhor Jesus. Eu sei que o nosso Deus tem sua particularidade em cada um de nós. Glória a Jesus. Mediante o que Deus nos conhece, deitar ou levantar, Ele sonda os nossos corações. Eu creio que nesta noite também Deus Pai fala com você individualmente. Glória a Jesus. Como Ele quer falar. Glória a Deus. Quem quer ouvir Deus falar com você? Para Deus, para Deus, toca mim com graça no altar. Para Deus, para Deus, se não quer ouvir, nesta noite a gente vai perceber que muita gente não está presente, mas entendemos alguns que estão a trabalho, outros colégios, outros no momento, vamos dizer, de luto, que é o caso da família Marina, que está de luto, pois deveu realmente cuidar da família. E com certeza o resto cada um de nós entendemos o sentimento de perda daquela família, daquela pessoa que muito amavam, mas uma esperança que traz a consolação aos nossos amados irmãos é porque realmente louvado seja o nome do Senhor. E sempre assim na frente, segundo o que está escrito lá no Salmo 116, verso 15, é que nós olhamos do Senhor. Versos a partida de um justo. Glória a Jesus, que eu expressando a morte de um justo do Deus Pai é coisa preciosa aos seus olhos. Aleluia. Ainda que alguém não venha entender, compreender uma expressão como essa, mas sempre vai existir algo que a Bíblia Sagrada, vamos dizer, expressa e muitas pessoas não vão compreender, não vão entender. Igual o texto sagrado que a gente leu nesta noite, nós vamos encontrar no versículo em que realmente Jesus ele chega vamos dizer, o verdadeiro sentido que alguém ainda não tinha entendido, não tinha compreendido
a respeito, aleluia, da sua vida, das suas ações ou prática aqui na terra, juntamente com aqueles que decidiram a seguir, tá certo? Então nós temos uma palavra nesta noite em que existe um episódio da parte de Jesus e também de uma mulher. Nós observamos aqui Jesus, ele logo chegou a Betânia. Ali aconteceu algo extraordinário. A primeira é que existiu uma pessoa que era chamada de Maria, aleluia, e é o nome que caiu na graça da humanidade. Eu sei que alguns porque acham bonito nome, outros é uma questão de idolatria, mas nós entendemos que as nações ou maravilhosas de alguém, às vezes, meus queridos e irmãos, é necessário se copiar, mas é necessário muitas vezes alguém praticar ou repetir o mesmo que alguém fez. Então, nós podemos, na verdade, uma outra observação, a não ser aqui, quando Jesus se mesa, e eu estava observando que ela fez algo que ela foi julgada. Ela foi, na verdade, mal interpretada com a relação, que muitas das vezes também as suas ações, por mais que seja de boa intenção, alguém pode ignorar e alguém pode realmente, vamos dizer assim, não valorizar. Porém, existe alguém que está a nos avaliar. Aleluia! Diga para mim, tem alguém que nos avalia. E esse é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos a avaliação de Deus, não para nós ficarmos tranquilos, tá certo? Não esperamos, na verdade, ser avaliado por alguém que é materialista. Não. Mas devemos voltar-se para a observação das ações de alguém que é aceita por Deus e aquele que não é aceito por Deus. Nós vamos falar de um ato de adoração, um ato de gratidão, um ato de reconhecimento daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente observar, vamos dizer no livro de Lucas, acontece que lá aparecem duas Maria. Uma destacou-se pelo comportamento que ela tinha, e até hoje as pessoas não esquecem. Quando vê alguém que teve um comportamento que não é agradável a Deus e julga não ser agradável também, parte da sociedade termina muitas das vezes dizendo: esta é uma Maria Madalena, tá certo? Então, existiu uma outra Maria em que estava na companhia da Maria Madalena. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o que nós podemos entender? Que ele, uma Maria, ou a outra Maria, elas tiveram o mesmo valor na avaliação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz que não houve diferença, pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, ele avalia as nossas ações e considera como sacrifício agradável a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o primeiro sacrifício que agrada ao Deus Todo-Poderoso? De onde ele parte? Olha só, de onde ele parte? Ele parte do nosso coração. Uma caixinha de segredo, uma caixinha escondida, fechadinha, que ninguém vê. Mas agora existe um momento que a caixa é aberta, e por onde nós observamos, e o nosso testemunho observa, o nosso primeiro sacrifício,
ele está escrito aonde? Ele está escrito em Hebreus. Conhecido demais esse versículo, pois eu repito muito ele aqui na casa de Deus. Sente quando nós irmãos oferecer a Deus Pai sacrifício. Porque se nós chegarmos nesta casa aqui, que é quatro paredes, que o menino das vezes considera ser igual a qualquer outro ambiente, mas esse ambiente ele é diferenciado por aqueles que frequentam este lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E outra, ele faz a diferença porque ele foi consagrado exclusivamente para aqueles que têm um sacrifício para oferecer ao Deus Pai Todo-Poderoso. E qual é o sacrifício que nós temos ao oferecer ao Deus Pai quando nós entramos aqui nessa casa? Qual é? Lembra-se. 13 de Hebreus, capítulo 15. 13 de Hebreus e capítulo, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15. Hebreus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto dos lábios que confessam o seu. Então existe uma diferença entre os nossos lábios, que confessamos ao Senhor Jesus, para aqueles que ainda não confessaram. Eu estava observando em uma casa, agora na semana. Eu estava em um local, em um ambiente, e vizinho de uma casa. Quando eu cheguei, o rádio estava tocando hino. Aí, quando terminou de tocar o hino, começou o forró. E desse forró, daqui a pouco começou uma reza. E depois da reza, voltou o funk. E eu perguntei ao cidadão da casa, e disse uma coisa: que misturada é aquela ali? O que é que tem de estranho ali? E ele disse assim: pastor, eu nunca entendi. Eu só sei que eu passo o dia todo com essa dor de cabeça no pé do meu ouvido. Nada ali me agrada. E aí eu pude entender esse versículo. Ali é exatamente uma caixinha que abre-se para oferecer seu sacrifício de pedido. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus nos orienta que nós não servimos a dois, vamos dizer mais forte, a dois, ou seja, não se tira uma água doce e salgada da mesma fonte. A boca que confessa, qual é a boca que confessa a Jesus? É aquela que está escrito, aleluia, em Mateus 10, verso 32 e 33. O que ele confessa diante dos homens. Aquele que confessa diante dos homens a Jesus, irmão, ele não pode um momento dizer: Jesus é o meu mestre, é o meu pastor, é o meu Senhor, nada lhe faltará, e ao mesmo tempo a mesma boca está murmurando, blasfemando Deus Todo-Poderoso na sua onipotência, ou seja, duvidando que ele pode fazer. Agora nós voltamos um pouco aqui para o versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nada puro, de muito preço, poderia dizer, de muito valor, ungiu os pés de Jesus e encheu os pés com os seus, e encheu-se a casa a casa ficou cheia de cheiro. Agora, esse cheiro do bem era um cheiro agradável ao Deus Todo-Poderoso. E eu faço uma pergunta a você: será que no ambiente onde você
caríssimo. Porque quem ama ao Senhor sempre dá para Deus Pai e vocês não andam mais só o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque as palavras do Deus recebem. Então, quando nós agradamos ao Deus Todo-Poderoso, o nosso ambiente ele fica agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Um ambiente que não é agradável. Quando você chega, está faltando a presença de. Diga, de Jesus. E diga, está faltando a Maria. Está faltando alguém com as ações e a atitude de Maria. Qual é o erro que nós podemos chegar para agradar alguém? Apocalipse, a sua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19, o versículo 8 e 9. Apocalipse. E foi-lhe dado que se vestisse de um fio puro e resplandecente, e ouviu o fio são as notícias dos santos. E disse-lhe: Espere, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser as mãos do poder. E disse: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Entendeu o que é glória a Deus? O que representa as nossas ações? Representa as nossas vestes. Ou as nossas vestes também representam as nossas ações. E ele disse que é pura. Ele disse que esses que se vestem assim são convidados para sentar-se à mesa na mesa das bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz porque foi convidado? Está feliz porque foi convidado pela glória de vocês. Quem é Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa se desprender de algo que está priorizando a tua vida e está deixando o vácuo. Está deixando a desejar a tua presença na presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus queridos irmãos, as nossas obras, elas têm algo representativo, ou seja, as nossas ações, que são bem claras diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Apocalipse 22 e 12, ele diz: o meu galardão está em minhas mãos para dar a cada um segundo as suas. E essa ação desse poder tem obra? Foi nossa, com certeza. Uma obra tão valiosa em que, na verdade, alguém discordou da sua ação. Alguém discordou, mas ela foi morte. Ela não desistiu. Abra aí a sua Bíblia em João 4, verso 32 ao 34. Em João 4, quem já encontrou? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 32 e 34. Em nome de Jesus. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Fazer a obra do Senhor, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente por aí querendo fazer a obra de Deus, mas sem ser de acordo com a vontade de Deus. A obra do Pai é realizada quando nós praticamos ou fazemos a sua vontade, do jeitinho que
exigir de cada um de nós também precisamos fazer. A gente começa a observar, louvado seja o nome de Deus Pai, de acordo com a palavra que encontra-se lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, quando está ali várias leis, ou várias obras que alguém tinha que fazer. Entre elas estava ali a questão do sacrifício pelo pecado. E a gente não observa no versículo de 11, no versículo 13, inclusive no 13. Algo que tornava cheiro suave as narinas do Deus Todo-Poderoso. É algo do passado que era necessário ser praticado, que hoje não é mais. Como é que diz o versículo 13? Eu disse no capítulo 15, não foi? Leia aí para mim, em nome do Senhor Jesus. O verso 13. Muito bem. E quando deixares ir livre, não despedirás vazio. Verso 13. Deuteronômio, capítulo 15. E quando deixares ir, não despedirás vazio. E não despedirás vazio. Não quer dizer isso, o contrário. A minha Bíblia fala o contrário. Quem morreu? Vamos ver de Olha. Verso. E quando Despedires, E quando de ti o despedires for, não o deixarás ir vazio. 15 e 13, né? É isso? Só que aqui ele está falando do sacrifício que é suado quando os pais ao é queimado. Está certo? É queimado. Porém, hoje nós não queimamos mais. Mas existem as religiões, as denominações, que ainda repetem, vamos dizer, do mesmo do passado, o que hoje não é mais necessário. Se nós observarmos, no caso, a ação de Maria, o Judas, o ganancioso com dinheiro, ele ignorou e trouxe algo do passado do cuidar dos pobres. Não foi assim? Ele trouxe e ignorou aquela mulher. Só que o Senhor Jesus, ele terminou a aprender dizendo que sempre ia haver pobre no meio deles. E o que aquela mulher estava fazendo era de tanto valor que precisava ser escondido ou guardado para o dia do seu sepultar nele. Ou seja, eu acredito que ali, irmãos, não havia necessidade de alguém pastorar o corpo de Cristo, como está escrito, que sendo Adão ali levado ao madeiro, ele tinha que ser tirado antes do solo. Então Jesus ele foi tirado, mas Jesus veio passando aquela mulher, trabalhou assim, uma espontaneidade dela de uma maneira tão poderosa que ele disse: não aflige esta mulher, porque ela está dando o que ela tem, oferecendo o que tem melhor, o que ela sabe fazer. É isso aí. Reconhecer que ela era. Por quê? Porque ela era uma mulher pecadora. E a mulher pecadora, segundo Jesus chegou a falar, que aqui muito é dado, muito também o quê? Ou seja, na igreja a gente vê isso. Ao longo da caminhada nossa, a gente tem observado isso. Tem pessoas que, por exemplo, se acham que não precisam tanto de Jesus.
sobrenatural, ou algo que você vê para os homens, tá certo? E Jesus, ele chamando a atenção, ele mostrou que nós precisamos ter ação. 2 Coríntios 2 capítulo 2, verso 15 e 17, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2, verso. Glória a Deus. Vamos deixar isso. 12, 17. Leia o verso 15 ao 17. Eu de muito boa vontade gastarei e deixarei gastar pelas vossas almas. Capítulo 2, do verso 15 ao 17. Mas verso 1, capítulo 2, e o verso 15 ao 17. Porque para Deus somos mão cheia de Cristo. Não esqueça salvo e não esqueça terra. Para eles, certamente cheio de morte para a morte, mas para aqueles cheio de vida para a vida. E para essas coisas, quem é dono? Porque nós não somos, como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que nós somos diante de Cristo? Nós somos como cheiro. E nesse cheiro suave, Deus estava observando. Quando o Paulo disse, pessoal, o bom. Por isso que a mulher, o que ela deu foi um bom. Por isso que causou ciúme aquele devido ganancioso ao valente. Porque o avarento hoje é tão terrível que ele fica observando. Se você tem algo na casa de Deus, ele fica incomodado, ele fica insatisfeito. Ele chamou você até deixa. Está entendendo? Quando deixa ele não sabe o que o irmão está fazendo. Que o Deus Todo-Poderoso vai dar a ele o privilégio de abrir a janela do e derramar a bênção sobre ele de uma maneira tal. Essa palavra tal, irmão, eu já observei na Bíblia, mas eu quero aqui mostrar estudando aqui e ver mais sobre 2 vezes, né? Sobre 2 vezes na Bíblia. 2 vezes ele tem essa palavra tal. Foi aqui que João escreveu, né? Capítulo 3, verso 16, tem esse pouco tal maneira. É verdade? E aí não há somente. É a maneira